Boa tarde, tá todo mundo me ouvindo aí? Opa, e já pode começar? Oh, que legal. Então, vou saudar todo mundo aí da comunidade católica brasileira, né, que mora nos Estados Unidos, né, principalmente em Michigan, né. O meu nome é Cleuber, né, no começo teve uma dificuldade de falar meu nome, parece um palavrão, mas é um nome mesmo, né. Já fui chamado de tudo na vida, não me importo, mas é Cleuber mesmo. Eu sou médico, né, eu sou cirurgião oncologista. Eu sou médico, fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia oncológica. Trabalho basicamente só com câncer, né? Eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite da Vera e da Bruna, né? E que foi ratificado aí pelo Sr. Martin Avelowitz, né? Eu fiquei muito feliz. Eu tentei de todas as formas e de forma presencial, só que eu não consegui. Tá um desastre para tentar conseguir visto no Brasil para os Estados Unidos. O povo aqui tá linha dura, viu? Então, como é que eu vim parar aqui, né? E qual que é o meu objetivo das minhas palavras? O que que eu venho tentar somar aí nesse encontro tão rico, né? Possivelmente eu não vou ser nada nesse encontro de vocês, mas eu vou tentar passar alguma coisa aqui, né? Eu fiquei conhecido, assim, esse ano, por causa de um canal que eu fiz no YouTube. Minha esposa ficava na minha cabeça para eu fazer um canal para falar de algumas coisas, né? Eu fiquei. E lá eu criei um canal no YouTube chamado Universo Oncologia. Ele é de câncer, alimentação, plantas medicinais e também de fé e milagres. É o motivo que eu estou aqui hoje. Então, eu preciso falar rapidamente, né? Eu tive algumas experiências, assim, fabulosas com Deus, né? Eu fico até pensando, por que que eu, tão miserável, né? Que eu já fiz tanta arte na minha vida, tive esse privilégio. Deve ter alguma razão, ainda não sei. Mas a mais importante foi do meu primeiro vídeo, que é chamada O Maior Milagre. Foi uma experiência muito grande que eu tive com Jesus e com a Virgem Maria, né? Eu tive uma experiência com eles, cara a cara. Então, esse foi a minha primeira e real experiência de conversão. Depois desse vídeo aí, eu gravei mais alguns, né? Já tem 4 vídeos de fé e milagres que aconteceram comigo, e vou gravar mais outros para chegar ao total de 12. São 12 vídeos que eu espero gravar aí, que são vídeos mais, assim, impactantes, né? O tema básico desse retiro é Paulo, é a conversão, pelo que eu sei, né? Mas o que que tem que ver a cura com a conversão? Então, eu vou falar primeiro sobre mim, né? Eu formei, né? E naquela vida, fé fraca, fui nascido num berço católico, mas a gente acaba sendo aquela ovelha desgarrada. Frequentei outras religiões para conhecer, curiosidade, porque eu sempre procurava explicação para as coisas. Eu ficava nisso, saber a explicação, né? Eu mergulhei uma época na doutrina espírita, conheci a doutrina da Igreja Batista, né? Mas eu era católico, ia na missa de vez em quando, mas aquela vida mais solta. Um católico morno, né, que a gente fala. E o que que aconteceu? Eu fui num retiro da Canção Nova, acho que tem gente da Canção Nova aí, né? Eu fui no retiro da Canção Nova, minha esposa me levou, foi em Lavrinhas. E lá, no caminho, foi terrível. Era tudo quanto é terço. Terço da misericórdia, terço das águas, das mãos ensanguentadas, terço de não sei o quê. Mas eu fui. Eu fui lá. E lá eu conheci um amigo, se chama Esdras, ele mora na minha cidade. Eu até falo que ele é meu diretor espiritual, né? E eu conversando em frente a um lago com ele lá, eu tive uma primeira revelação. E eu falei assim, eu não vou parar de questionar as coisas. Eu vou simplesmente acreditar, simplesmente ter fé. E foi nisso que a fé recaiu sobre mim. E depois disso, o que que aconteceu? Aquele problema gigante que eu conto no vídeo O Maior Milagre. Então, convido vocês a entrarem no canal com o tempo e assistir. Foi o pior problema que eu poderia ter na minha vida inteira. Ia destruir a minha vida. E, naquele momento, eu já estava com a fé, né? Uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira foi brotando, e com as minhas experiências elas foram ficando maior, né? E elas foram limpando toda essa podridão que a gente tem na alma, né? Que faz parte da nossa alma. A gente vê, né, na passagem de Atos 9, que Paulo fala: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz do céu.
E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Senhor, e disse: Eu sou o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então a gente vê que a conversão e a fé, elas podem vir juntas. Ela perseguiu o Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, ele perseguiu Jesus, né? Mas perseguir por Jesus deve ser o nosso objetivo de vida, né? Então, eu acho que Paulo sempre teve a fé, ela estava lá, né? É uma fé que ele procurava Cristo, mas ele não sabia. E, na verdade, quem achou ele foi quem? Foi Cristo. E Jesus, ele faz isso, né? Ele resgata a gente. E na nossa vida aqui, quem que acredita fielmente que vai dar tudo certo? Quem que acredita fielmente que posso entregar minha vida aqui, no final vai dar tudo certo? É muito difícil, né? Então a gente tem as nossas feridas, as nossas mazelas, né? E como é que fica, então, a nossa fé, não é verdade? Então, na Igreja Católica, né, a fé e a cura, elas andam juntas, ligadas. A fé é a confiança do amor, a confiança na bondade de Deus. E a cura é o ato de restaurar a saúde que a gente tem e também o bem-estar. Então, como é que elas podem estar ligadas, né? Eu vou falar rapidamente, depois vou contar um caso. É quando a gente tem fé, a gente está aberto à ação de Deus na nossa vida. Então, a gente acredita que Ele pode realmente nos curar. E isso dá aquela esperança e a força para enfrentar os desafios, né? Na Bíblia, a gente encontra muitos exemplos de fé e como um instrumento de cura. Por exemplo, Jesus curou muitas pessoas através da sua fé e do poder do Espírito Santo. Ele disse: tudo é possível àquele que crê. E aí eu vou dar um exemplo de um livro, eu recomendo que todo mundo leia isso. Não sei se alguém já leu. Tem uma freira alemã, chama Ana Catarina Emmerich. Ela sangrava a testa e as mãos. Ela tinha uns estigmas, né? Ela ficou 12 anos só se alimentando de Eucaristia. E ela foi a inspiração para o Mel Gibson fazer o filme A Paixão de Cristo. E ela contou uma coisa muito interessante, não tem na Bíblia, isso está na visão dela. Ela contou que quando Jesus foi crucificado, muitas das pessoas que ele fez milagre bateu muito nele. Por quê? As pessoas que ele fazia milagre e que elas tinham muita fé, o que que acontecia? Elas saravam rápido. As que ele fazia milagre e tinham pouca fé, demorava para sarar. Porém, elas voltavam à vida de pecado, à vida mundana. E aí o que que acontecia? A doença voltava. E elas achavam que ele era então o quê? Que ele era um bruxo. Então, a gente vê que os fracos de fé, os que adoecem mais, os fracos de fé, eles demoram, às vezes, mais para recuperar a saúde. E eu vejo na minha prática de oncologia justamente isso, sabe? As pessoas que são ateus, né? Eu falo, sou ateus, eu acredito só numa força misteriosa. Nossa, essas aí, não, a gente não vê cura, não vê mesmo a obra de Deus neles, sabe? São as pessoas que realmente elas não têm um fato miraculoso nisso. Porque as pessoas pensam assim, nossa, fulano se curou de câncer, sabe? Se curar não é uma coisa assim impossível. Tem muitos tumores, muitas doenças, eu que mexo com câncer, que elas se curam mesmo, não é milagre. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem câncer de pulmão, que é um dos mais graves, cheio de doença no corpo, aquilo tudo sumir, isso é um milagre. Se a pessoa tem um câncer de pâncreas, está com doença espalhada para tudo quanto é lado, isso é um milagre. Ou se a doença, se o paciente tiver, por exemplo, está muito mal, uma UTI, isso também é milagre. Então é difícil também a gente identificar o que realmente é um milagre de Deus o que é o milagre de Deus na nossa vida, né? Então a gente tem que considerar as enfermidades impossíveis. Eu vou contar um caso aqui. Um dos meus vídeos chama-se Milagre em Câncer de Pâncreas. Eu conto, vou só beber uma aguinha, tá? Eu conto casos de 4 pacientes que eu tenho, na verdade eu tenho 5, mas eu conheci essa quinta depois. 4 pacientes que eu tenho,
de câncer de pâncreas, ou doença de pâncreas, e que viveram, que não era para viver. Quando eu cheguei aqui, tinha uma moça que trabalhava no frigorífico, o irmão dela era padre lá no Vaticano. Ele era do setor de milagres do Vaticano. E ele trazia os casos para mim, e eu ainda não era convertido. E ele falava, doutor, isso aqui é milagre? Eu falava, não, não é milagre. Isso aqui é não, não é milagre, não adianta. Isso aqui também não é milagre. Ele até parou de vir, sabe? Então, o milagre, a cura, não é para todo mundo e não é sempre que ocorre, né? Muita gente procura, mas não é para todo mundo. Então, esse caso é um caso interessante que eu vou contar. Essa moça, né, eu vou colocar um nome fictício nela, Lívia, Lívia, o nome dela, e ela tinha uma doença no pâncreas, né? Eu vou citar ela de novo, esses dias eu citei ela, vou citar ela de novo, porque ela é um caso bom para a gente entender. Ela tinha uma doença no pâncreas, era pancreatite crônica. A gente foi operar ela e fazer uma cirurgia no pâncreas que tirava só um miolo da cabeça do pâncreas, porque o pâncreas não saía o suco pancreático e ela tinha muita dor, muita dor. A gente foi para fazer e aí não deu para fazer porque o pâncreas dela era muito fininho. E aí teve que fazer uma cirurgia chamada Whipple. O que é essa cirurgia de Whipple? É uma cirurgia mais complexa do abdômen. E eu fiquei nos Estados Unidos um tempo, em Baltimore, né, lá no Johns Hopkins, e eu aprendi com o Dr. John Cameron a técnica dele, e eu uso até hoje, levei para o Brasil. É a melhor técnica, o índice de sucesso é muito alto, graças a Deus que eu fui para aí. A gente operou ela, foi tudo bem, né? No oitavo dia ela foi embora. Quando ela foi embora, o que aconteceu? Eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte. Fui tirar umas férias, dar um sossego lá com a minha esposa e meus filhos. A hora que eu tô lá, quase um dia de voltar, o telefone toca, e aí uma médica que trabalhava comigo falou, olha, a Lívia voltou aí e tal, eu acho que ela translocou, porque o abdômen dela está distendido. E aí eles internaram ela, estava com a frequência cardíaca alta, né, que a gente fala sepsis, internou ela, e ela foi para UTI. Ela foi para UTI, e começou a piorar, aí de repente infectou o pulmão, aí depois de 2 dias ela teve um sangramento, nossa, mas um sangramento muito grande. A hemoglobina dela caiu de 12 para 3, algo assim. Ela ficou branca igual o meu jaleco aqui. E aí a gente fez uma endoscopia e tentou ver se era da cirurgia. Pela endoscopia, conseguia chegar aonde a gente fez, vamos dizer assim, o remendo, né? Onde é que a gente fez as anastomoses. E não era. E, pois bem, ela parou. Passou alguns dias, ela foi ficando pior, foi ficando pior, foi ficando pior, e aí ela sangrou de novo. Aí eles falaram, mano, mas não é possível. Levamos ela para medicina, para hemodinâmica, a gente passou um catéter pela perna dela e viu que o sangramento possivelmente era no intestino à direita. A gente resolveu tudo, ela foi para UTI. Mas aí ela começou a piorar mais. E ela começou a piorar, e sepse, e troca antibiótico, e ela ficou muito mal, muito mal. E chegou num ponto, teve um dia que eu cheguei lá, e ela tinha uma tia, sabe? Quando a tia dormia lá, era um transtorno, ela ficava muito agitada. E aí teve um dia que eu cheguei lá, ela me tira daqui, ela com dificuldade para falar, com máscara ainda, sem estar entubado, me tira daqui porque à noite veio um monte de mendigo aqui de sombra e me puxava, né? Eu falei, não, Lília. Aí eu escondi atrás da cerquinha da UTI, peguei na mão dela, rezei uma Ave Maria com ela, um Pai Nosso, escondido, né? Senão poderia ser punido. Você não sabe quem trabalha, né? A religião de quem está ali, se ia me julgar, mas eu fiz escondidinho. E ela ficou melhor, né? Pois bem, tinha um terço do Pedro Siqueira, na sexta-feira, aqui, sabe? Em Franca, do lado da minha cidade, perto, na divisa com minha. Eu moro em Minas, mas é perto de Franca. E aí eu tava doido para ir naquele terço do Pedro Siqueira, né? E todo mundo falando que ela ia morrer. Nossa, não vai sair, tá muito grave e tal. E aí na quinta-feira, o terço era na sexta, ela foi entubada. Eu falei, nossa, agora entubou. E aí todo mundo falou que ele ia morrer. Eu falei, não vai. Só eu que acreditava. Ninguém acreditava. Eu falei, ela não vai morrer, ela vai viver. E aí foi desse jeito. Na sexta-feira, na quinta-feira, na UTI, já abriu o aviso de grave. Aviso de grave é quando, assim, não vai cortar a droga, mas também não vai aumentar. Não vai tirar o antibiótico, mas também não vai trocar. Limitou. Aí eu falei, ah, meu Deus, mas eu tenho certeza que ela vai sair. Aí eu falei com o chefe da UTI, ele é muito meu amigo, cuidou do meu pai aqui, aí ele disse, olha,
Eu vou só trocar o antibiótico dela por Bactrim, mas eu acho que vai ser enxugar gelo. Não vai adiantar nada, eu acho, mas vamos tentar. Mas todo mundo falava que ela não ia sobreviver. E o terço ia ser no sábado. Na sexta-feira eu fui na UTI à noite. Eu sonhei. Eu sonhei, dessa vez foi um sonho. Estava dormindo. Eu sonhei que ela estava em cima de uma maca com muita água caindo. E na hora que eu cheguei de manhã, meu residente na época, chama Vinícius, ele, residente é médico que está fazendo especialização, estava comigo. Ele falou, nossa, chefe, a Lívia sangrou demais. Eu falei, sangrou muito? Ele falou, nossa, sangrou muito. Ela teve outra hemorragia digestiva baixa, ou seja, sai pelas fezes, preto igual café, melena. Eu falei, Jesus, né? Vamos lá, ela estava com hemoglobina de 4. Eu falei, ah, não, agora complicou. Aí eu fui para o Pedro Siqueira, o texto Pedro Siqueira. Não sei se todo mundo conhece o Pedro Siqueira, ele é do Brasil, ele mora no Rio, um advogado-geral da União, e ele vê, né, os anjos de todo mundo. Ele vê o mundo celestial. Ele fala com os santos e ele passa mensagens que a Virgem Maria manda ele passar. Não é psicografar, ele não é espírita, ele é católico. E eu fui nesse terço, porque nesse terço sempre eu tenho revelações, né? Adoro ir lá. E eu fui nesse terço. E nesse terço, por coincidência, eu cheguei lá, uma tia minha encostada no poste. E não pode ficar encostado no poste. Lá todo mundo tem que ficar sentado. Todo mundo tenta um jeitinho brasileiro, sentar no meio do corredor, mas eles não deixam isso aí. E eu chateado, né? Chateado com isso aí, muito chateado. E até que aconteceu o quê? É, até que veio o padre, que chama Padre Dalmácio. E ele veio segurando o Santíssimo. Eu falei, nossa, eu vou pôr a mão no paninho do Santíssimo. Eu sentei do lado e eu comecei a torcer para ele passar no mesmo corredor que eu, né? Falei, nossa, ele vai passar aqui, eu vou pôr a mão no Santíssimo. E ele passou. A hora que ele passou, eu coloquei a mão no Santíssimo pela minha vida. A hora que eu coloquei a mão, eu saí do corpo. Eu fui levado para outro lugar. E apareceu Jesus na minha frente. Ele estava com um cinto amarrado, de corda, com a roupa branca e o nariz igual da Virgem Maria, quando eu vi ela ao vivo. E ele falou para mim: a tua fé que curou essa mulher. E eu acho engraçado que a Gilmara, que é uma amiga minha, que ela sempre vai lá também no terço, ela vai comigo, com minha esposa, vai com o grupo que a gente vai. Ela falou que o meu rosto brilhou e eu mudei a feição, né? Então, eu percebi da fé. Quando eu cheguei em Passos, né, no sábado, no domingo, o meu residente falou, a Lívia começou a melhorar. Eu falei, melhorou? Melhorou. E aí, na segunda-feira, ela começou a ser desmamada da traqueostomia. Na mais 3, 4 dias, ela já estava sem traqueostomia. Mais outro dia, foi para o quarto. Passou uns dias, ela foi para casa. E ela está bem. Eu encontrei ela essa semana, andando. Então, a gente não pode desistir, né? Porque eu acho que talvez ela passou por isso, né? E muitos passam para ser de exemplo para aquelas pessoas que estão tão fracas, né? Então, como é que a fé e a cura agem em cada um de nós, né? A fé, geralmente, ela vem antes da conversão, porque a fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E tudo que é um dom de Deus, tudo que é de Deus, ele vem antes de qualquer coisa. Então, a fé, a gente precisa lutar para ela brotar. A gente precisa se converter para aparecer a fé. Em primeiro lugar, a fé, ela pode nos ajudar a aceitar a cura. Então, quando a gente está doente, é natural a gente sentir esse medo, sentir essa ansiedade, né? Porque a fé, ela pode nos ajudar também a aceitar a cura. Eu estou com dois aparelhos, então eu estou olhando de um para o outro, viu? Ela pode nos aceitar a cura. Então, quando a gente está doente, assim, é normal a gente ter medo e ter essa ansiedade. Mas a fé, ela ajuda a gente a confiar em Deus e saber que a cura é real. E ela faz parte dos planos do Criador. Porque cada um de nós é especial, é querido, e Deus quer a gente por perto. Eu vou citar uma parte aqui, se eu pegar aqui, é uma parte de, eu acho que Marcos, né? Que fala: convertei-vos e crede no Evangelho. Porque a fé, ela pode nos motivar a buscar a cura. Quando a gente tem fé, a gente está predisposto a ficar curado.
né? A fé, ela e a cura, ela pode levar a uma vida plena, uma vida mais feliz. E quando a gente tem essa cura, seja ela física, seja ela espiritual, a gente pode viver com mais alegria, com mais realização. Porque a fé, ela dá essa paz que a gente precisa, a paz interior, para enfrentar os desafios da vida, né? A cura, ela permite viver de uma forma saudável e produtiva. Então, como é que a cura, que a fé pode agir na gente em relação à cura? Para finalizar, uma pessoa que está doente, por exemplo, com câncer, ela pode acreditar que a cura é possível através da intervenção divina. Então, ela pode se dedicar mais à oração. Ela pode participar de grupo de apoio. E ela pode conversar com mais pessoas que têm câncer, por exemplo, ou outra doença, e aí ela se ajudar. Uma pessoa, por exemplo, que está com depressão, que é um dos males do século aí, né? Ela pode acreditar que a cura é possível através do amor e da compaixão de Deus. E ela pode buscar o apoio. E esse apoio, ela pode ser de um sacerdote, de um amigo, de um grupo da igreja, né? Ou participando de alguma atividade que traz a ela a uma esperança, inclusive no vício, né? Então, a pessoa que tem a conversão, ela tem que saber que ela vai estar num processo de mudança, né? E a fé sempre, ou a maioria das vezes, ela precede a conversão, porque a fé, ela leva a pessoa a se converter. Se ela acredita, ela fala, não, você é um católico melhor, você é um evangélico melhor, você, sei lá, um espírita melhor. Então, a fé, como se diz, ela move montanhas, né? Então, com o tempo, essa pessoa, ela pode desenvolver uma fé em Deus e essa fé, ela pode levar na busca da conversão ou na mudança de vida. Agora eu vou finalizar, né, em Atos aqui, que fala, olha para você ver, que os males, eles não são só da carne, eles são só espirituais, né? Esses dias eu vi um padre dizendo que quando a gente fica fraco na fé, que a gente fica, vamos dizer assim, cheio de pecado, confessa pouco, que está pouco preenchido pelo Espírito Santo, porque o pecado está tomando conta, a gente cria buracos na nossa carapaça, e aonde o mal vai lá e belisca e gruda, né, em nós, os pequenos demoninhos, né? E ele fala aqui, ó, Atos 19:12. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Esses eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam dele. Paulo fazia o evangelho. O que é fazer o evangelho? Eu falo para os meus residentes, né? Eu sou meio pregador. Eu falo, o evangelho é ação. Não adianta nada você falar que vai na igreja e trata mal o garçom. Não adianta nada você falar que vai na igreja e para na vaga do deficiente físico. O evangelho é ação. A ação é todo dia, é toda hora. O evangelho, ele é constante. A gente tem que viver o evangelho porque é a forma que Cristo queria que a gente vivesse. E isso só com conversão. Então, é o que eu tenho para dizer e essa é a minha contribuição aí para o nosso encontro. Muito obrigado. Doutor, eu queria agradecer e abrir para perguntas, né? Pode, Eu pode sim. vou fazer umas observações aqui do que eu estava prestando atenção. Você não estava conectado anteriormente ao retiro, né? Conectou agora, à tarde. Eu conectei, sabe por quê? Eu tava louquinho de vontade de conectar, mas eu fiquei achando que eu ia, tipo assim, perder a senha, sabe? Não, mas Esse povo da roça, você já viu como é que é, né? o interessante é que você falou de cura, oração, depressão, ação, pregar o evangelho, amor, compaixão, tudo coisas que a gente já tinha falado no retiro. Ou seja, os testemunhos vêm para reforçar a palavra de Deus que a gente vem aprendendo nas palestras. E por isso eu sou extremamente grata. Ai, que bom, que felicidade, muito bom. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua ação, pela né, e pregar o evangelho. A gente vai falar aqui em umas palestras, acho que é a próxima. Ai de mim se não pregar o evangelho. E é isso. O testemunho nos ensina isso, né? Das pessoas que viveram experiências de Deus e não tem medo de partilhar essa experiência com os outros.
Obrigada. É, Agora, tem que ter coragem, né? Tem um é, amigo meu, muito amigo meu, gosto muito dele. A gente faz algumas coisas de tecnologia junto. Ele é evangélico, ferrenho. Só que eu nunca toquei em religião com ele. E ele fala: você é uma coisa rara. Você não tem medo de falar de Deus, né? Porque principalmente na minha área, sabe? Um monte de médicos assim, eles não acreditam muito em Deus. Eles vão para outro lugar, vai para o budismo, vai para o Dalai Lama, vai para o espiritismo, né? Começa a procurar a explicação. A explicação é a fé. Quando você fica procurando a fé, né? Agora você fala assim, a religião é uma ciência, né? Não é ciência. A religião é sentir, né? É fé, é converter. Não adianta você ficar procurando ciência, né? Uma explicação para isso. Você tem que sentir. É o que precisa, né? amém. Algumas Alguém quer, alguém quer perguntar? Não, eu não tenho pergunta, mas eu só quero desejar muito que o senhor continue vivendo essa vocação que Deus deu para o senhor. A minha mãe morreu de câncer. E Não é fácil, né? é muito bom ter médicos como o senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Eu tento. Eu tento. do mais, Mais algo? Todo mundo tímido? Não, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, doutor. Pode fazer. A pessoa que reza, ela tem uma recuperação mais rápida? Ela tem uma cirurgia mais tranquila? Olha, eu vou te falar, a minha esposa tá brava comigo porque ela quer que eu faça um vídeo desse. Só de você colocar as duas mãos juntas e colocar o joelho no chão, o cérebro já muda a perfusão. É impressionante, né? É impressionante. E eu falo para as pessoas que elas precisam aprender a se conectar. É o que é mais difícil, é isso. Como que é se conectar? Deixar o silêncio interior, esse silêncio, esse barulho fora, e ter o silêncio interior. Ele simplesmente conectou, entendeu? Tem que aprender a se conectar. E eu aprendi, graças a Deus. Eu aprendi. Tem hora que eu estou naquela coisa, eu me conecto. E aí eu me conecto, eu penso que eu estou ligado como se fosse um circuito elétrico. A pessoa que tem a oração, ela tem sim, ela tem uma recuperação melhor. Só que assim, sabe o que é que eu vou te contar agora? O que eu vou te falar de verdade? Algumas pessoas, sabe, que meio que elas têm pressentimento e, e não dá certo as coisas com elas. Então, não sei se. Antes eu achava que era, tipo assim, carregava uma carga negativa, né? Sabe, pessimista, mas não é. Nessa vida, a gente tem que aceitar, sabe? Tem gente que vai fazer uma cirurgia do coração e vai morrer. Tem gente que vai fazer um transplante hepático e vai morrer. Olha o Steve Jobs, morreu. Só que tem gente que não. Tem gente que é muito forte. E tem gente que você chega e fala, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. É impressionante. Vai tudo certo com o otimismo. E as que têm mais oração, também vai muito certo. E qualquer religião, viu? Testemunho de Jeová, e eu atendo os testemunhos de Jeová, católico, espírita, protestante, todos eles que têm força na fé deles, eles vão melhor no pós-operatório. Recupera mais rápido, não dá problema, vai embora rápido e bola para frente. Oh, para a cirurgia não ir bem, procedimento médico, eu já falo, tem que emagrecer. A gordura é um problema. E tem que ter as pernas boas. Eu até fiz um vídeo esses dias, né, que quando a perna acaba, o Alzheimer chega. A gente tem que ter perna forte, tem que fazer musculação. Porque quando a musculatura acaba, a gente tem o Alzheimer. Então, se o paciente tem a perna ruim, não faz exercício, às vezes é idoso, né? Eu operei uma de 94, há uns dias atrás, e ela tinha perninha forte, sabe? Aí ela levanta da cama, e ela anda, aí não pega pneumonia, vai embora para casa e dá tudo certo. É a fé e fazer a nossa parte, né? Eu não sou budista, não, mas o Dalai Lama fala: confia em Deus, mas tranca o carro, né? É isso aí. quer agradecer?
Quer agradecer? Agradecer? Ele escuta daqui? Tá me escutando? Acho que é melhor Eu estou ouvindo, sim. Estou ouvindo, Vânia. É Vera. a câmera. A Vera, desculpa. É a Vera e a Bruna. Desculpa, Vera. Mais alguma pergunta antes da gente encerrar? De casa aí não, né? Então tá. Ô, doutor Cláudio, a gente quer agradecer muito a tua participação. Foi um prazer. A gente queria realmente que você estivesse aqui conosco, mas quem sabe ano que vem você está aqui conosco, né? Se me chamar, eu vou, hein? Porque eu achei lindo o lugar aí, hein? Pela madrugada. É bonito, realmente. Isso é frio, o paraíso, velho. é muito bonito. E a gente está dentro de um mosteiro, né? Um lugar santo. A gente agradece muito. E Deus abençoe você, a sua profissão, que você continue sendo esse instrumento de Deus, tá? E abençoe sua família Amém. também, a sua esposa, mas um dia nós vamos conhecer. Amém. Ela tá do lado aqui, ó. É? Obrigado você. Dá um oi aqui para eles aqui. Vem cá, ela tá com vergonha. Vem cá. Não, tô falando com o ano que vem. Ela não tá com blush, com penteado, né? Então, isso aqui, ó. Ela... Tá bom. Obrigada. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe.